ciente que nesta semana, a semana da nossa reunião anual, então a liberdade ela é concedida somente aos servos de Deus que vieram, irmãos de outros estados, do interior e também de outro país. Então a liberdade ela será aberta e pedimos aos caros irmãos que venham aqui à frente para irmãos também testemunhar. Liberdade está aberta, Deus seja louvado. Nosso irmão é ancião, só que eu esqueci o nome. Levi, Itapiraí, Mato Grosso do Sul. Deus abençoe. Deus seja louvado. Dando graças a Deus pela promessa da vida eterna e a graça de Deus que chegou na minha família no ano de 1947. Meu pai foi o primeiro crente da família e quando ele batizou, o ancião que fazia o batismo dele, saudoso irmão Retorno Mauroto, perguntou de onde que ele era. Falou, sou de Ribeirão Claro, uma cidadezinha próxima a São José do Rio Preto. Lá não tinha nenhum crente. E o irmão ancião falou, acendeu uma lâmpada em Ribeirão Claro. Irmãos, e ele, o nascimento dele nessa obra, ele veio com a concepção assim, que o homem que fosse crente tinha que evangelizar quem ele encontrasse. E o Senhor vestiu ele do dom de evangelista, porque essa obra é viva, irmãos, como Paulo falou a respeito dos dons, é um corpo. E há variedades de dons, há variedades de membros. E a obra mais divina de Deus, creio, irmãos, que foi a formação do homem na sua imagem. Um homem em plena atividade. Ele desempenha uma função das mais preciosas que existe. A igreja viva, dotada dos dons de Deus, ela sente, irmãos, ela tem os sentimentos, sente o perfume, sente o sabor, sente o cheiro, ela é viva, é o Senhor que faz essas obras. Irmãos, e aonde o meu pai chegava, ele evangelizava o povo, era nas rodoviárias, era dentro dos ônibus. Logo no início da conversão, irmãos, teve o primeiro batismo na cidade. Ele convidou toda a família, todas as famílias da cidade, inclusive o padre. O batismo foi no Ribeirão Claro. Toda a cidade foi convidada, o padre não foi. O Senhor chamou 20 e poucas almas. Irmãos, e deixou um grande legado, viveu quase 100 anos, foi cooperador na obra de Deus 60 anos, na cidade de Nova Esperança, Paraná. E ele velhinho falou, meu filho, fui cooperador já quase 60 anos, hein? Nunca dei trabalho para os servos de Deus ancianos. O Senhor não batizou ele com a promessa e evidência de novas línguas, mas revestiu ele de muitos outros dons. Irmãos, e o Senhor me traz uma obra que Deus fez. Eu sou do Mato Grosso do Sul, irmãos, sou ancião na obra de Deus. Tenho um filho que mora aqui nessa cidade e congrega aqui com esses irmãos aqui também na Água Rasa. Irmãos, nos anos, creio que na década de 70 por aí, e um irmão ancião na cidade de Nova Esperança,
saudoso irmão Wilson Diogo, já dorme no Senhor. E ele mudou-se para a cidade de Rondonópolis. Foi considerada a mudancinha dele para lá. E os irmãos, um irmão levou a mudança dele, o irmão Onofre, fora em Maringá, ainda vive hoje o Onofre. E quando esse caminhão levava a mudança do irmão Wilson, um cooperador, irmão Evaristo Marrafão, da cidade de São Manuel, região de Cianorte, foi junto com o Onofre. E nos campos ali para cima de Campo Grande, o caminhão quebrou. Quebrou o diferencial. Aí o Onofre falou assim: irmão Evaristo, o senhor vai ter que cuidar da mudança aí, eu vou voltar em Maringá, comprar as peças do diferencial desse caminhão, o senhor fica aí, cuidando do caminhão. E tinha um senhor, irmãos, que morava numa propriedadezinha assim ali próximo, eles encontraram esse homem ali, seu Albertinho, um gaúcho. E o irmão Evaristo se apoiou ali no seu Albertinho. O Albertinho dava um marmitinho para ele comer. Irmãos, e tratou dele mais ou menos 15 dias. O Onofre veio em Maringá, comprou as peças do caminhão, voltou, arrumaram o caminhão e foram embora. O irmão Evaristo evangelizou o seu Albertinho. Falou: seu Albertinho, um dia eu vou voltar por aqui. Eu vou trazer uma Bíblia para o senhor. Eu vou esperar, seu Evaristo. Levaram a mudança, passou uns 3 anos mais ou menos. Os irmãos de Nova Esperança fez uma excursão para visitar o irmão Wilson em Rondonópolis. Aí meu pai foi junto, muito amigo do irmão Wilson. O irmão Evaristo comprou a Bíblia para parar lá na casa do Albertino, deixar a Bíblia para o Albertino, conforme era a promessa dele. Mas os campos, irmãos, ele não consegue marcar, ele não sabia onde é que era. Então o desafio era encontrar a casa do Albertino. E ele, irmãos, angustiou, afligiu todo o povo da caravana. Falou: ó, eu não posso perder o endereço do Albertino, tenho que entregar a Bíblia para ele, a qualquer custo. Mas não sabia se passava de noite ou de dia naquela região. E quando passaram de Campo Grande, irmãos, um ônibus locado exclusivamente para ele. E aí num homem, irmãos, na estrada com um saquinho nas costas. E o motorista do ônibus parou e deu uma carona para aquele senhor que ia indo na estrada. Os irmãos veem quem é Deus, irmãos, os caminhos de Deus na nossa vida. Irmão, e alguém lá da caravana falou: mas poxa vida, esse ônibus é exclusivo nosso. Motorista parar para levar uma pessoa aí que nós não sabemos quem que é. E o senhorzinho entrou dentro do ônibus, envergonhadinho, sentou lá no último banco. Irmão, e Deus visitou o coração do meu pai. O senhor falou para ele: meu servo, esse homem que entrou aí é o homem que está esperando a Bíblia. Ele falou assim: Evaristo, olha o homem da Bíblia aí, Evaristo. Ah, irmão João Neves, não é não, estou falando para você, rapaz. Meu pai era um baianinho, falava 24 horas por dia em Deus, irmãos. Glória a Deus. Você quer ver uma coisa? Chegou lá e falou: amigo, quem que é o senhor? Eu sou o Albertinho. Você lembra de um caminhão, de uma mudança que quebrou? E um senhor se apoiou um senhor, ele prometeu trazer uma Bíblia para você. Falei: pois é, estou esperando a Bíblia. Não te falei, Evaristo. Esse Deus é Deus, rapaz. Deus tomou os irmãos ali, pararam na casa do Albertino. Ali foi a conversão do irmão Albertino. Chegaram em Rondonópolis, falou: irmão Wilson, tem uma alma para você batizar.
Pegaram o endereço, município de Sonora. Sonora é uma das últimas cidades na divisa de Mato Grosso do Sul, já para pegar a divisa do Mato Grosso. Irmãos, deram o endereço para o irmão Wilson certinho. O irmão Wilson veio fazer o batismo do irmão Albertino. O Senhor chamou 4 almas. A esposa do irmão Albertino não pôde batizar. Ela estava gravemente enferma. Então já ficou acertado o próximo batismo. Passou uns meses. Nosso querido irmão Anselmo Wilson voltou lá. Fez o batismo. O Senhor chamou 8 almas. Completou 12. Quando o irmão Wilson ia saindo para ir embora, ele desceu do carro e voltou. Falou: irmão Albertino, é o seguinte, meus queridos, vocês não podem ficar aqui sem congregar. Vocês têm que ouvir a palavra. Então é assim, olha, todo domingo vocês vão reunir aqui. E o irmão é o cooperador, tá bom? Você vai atender a obra nesse lugar. Falou: irmão, eu não sei ler. Como é que eu faço para ler a Bíblia? Falou: Deus que te achou, você que vai te ajudar a você atender a obra de Deus neste lugar. Falou: tá bom. Primeiro culto, os 12 congregados. O irmão Albertino atendeu o culto. Na hora da palavra, Deus revelou a palavra para ele. A esposa dele fez a leitura da palavra. Ele exortou as poucas palavras que Deus deu para ele. Quando eles foram agradecer, a glória de Deus tomou eles. E o Senhor batizou os 12 com a promessa do Espírito Santo. Glória a Deus! O Albertino ainda vem. E o nome de Deus está sendo glorificado aqui no nosso meio. Trago e levarei as vossas saudações, aonde o Senhor me dê a graça de congregar com a santa paz de Deus. Deus seja louvado. Irmão Benedito. O Benedito é ancião. Já estive na cidade dele. Qual é a cidade mesmo? Olim de Moura. Outras maravilhas. Deus seja louvado. Bem, irmãos, dou graças ao Senhor por Ele ter me chamado ainda nos dias da minha mocidade. Preparou as das tuas filhas para ser a minha esposa. Nos tem dado 3 filhos. Todos servem o Senhor na esperança da vida eterna. Meus genros, nora, na graça de Deus, hoje ela está aqui. Meu filho e minha nora e minha esposa veio congregar e conhecer aqui a congregação da Água Rasa. Irmão, muitas obras Deus tem feito. Quando a graça de Deus entrou na nossa casa, no Paraná, mamãe era benzedeira, tiradeira de terço e parteira da região. E papai trabalhava na roça e era o bate-pau da polícia. E o delegado, ele era segundo delegado. E ninguém queria saber de crente, irmãos. Eu era jogador de bola, mocinho novo ainda. Mas um dia, uma nossa irmã sofreu um acidente com um espinho de laranja e furou a perna dela e deu começo de tétano. E aquela família muito querida, mamãe foi lá na intenção de benzer a irmã Flosina. Quando chegou na casa, a dona Flosina, ela estava acamada, muita febre,
a perna roxa. Eu estava lá na minha casa, arrumando na minha cozinha, e Jesus mandou vir benzer a senhora. Falou: não, dona Zefinha, não precisa. Eu mandei chamar o cooperador, nosso saudoso irmão João Batista, para vir me ungir, me orar e ungir. Não, dona Flosina, eu leio a Bíblia também, meus filhos lêem para mim. Eu faço a mesma cura que Jesus fazia. Eu só benzo com o Pai Nosso. Não, dona Zefinha, não precisa. Ó, dona Flosina, se a senhora quer ou não quer, eu vou fazer o que Jesus me mandou. E a irmã lá em cima da cama, ela colocou as duas mãos sobre a irmã e rezou o Pai Nosso. Jesus Cristo, essa é tua filha, está aqui em cima dessa cama. E eu senti de vir aqui benzer ela. Ela tem os filhos dela para ela criar. Liberta essa mulher, essa tua filha, Jesus. Quando a mamãe fez essa reza, que era tradição, a irmã Flosina sentou na cama. Eu libertou ela por completo. A irmã Flosina olhou para a mamãe e disse: dona Zefinha, a senhora para ser uma serva de Deus, só falta ser batizada. Não, dona Flosina, eu já fui batizado, eu tenho meu batistério. Já fui batizado. Não, dona Zefinha, batismo de criança não está na Bíblia. Então você precisa batizar. E mamãe veio com aquilo, irmãos. Mamãe ia lavar louça. Aquela voz da irmã Flosina falava no ouvido dela: você, para ser uma serva de Deus, só pode ser batizado. Passou uma semana, ela chamou meu pai de José. Eu estou ficando doido, eu acho. Eu estou lá lavando roupa, a dona Flosina fala comigo: você, para ser uma serva de Deus, só falta ser batizado. Eu estou lá levando almoço na roça, a voz fala comigo. Eu deito, essa voz está falando comigo. Minha mãe ficou meio perturbada, irmãos. Foi na cidade, minha irmã mais velha, que é recém-casada, lá da casa da minha irmã, ouviu um barulho de uma música. E os irmãos, o filho da irmã Flosina, tocava clarinete. Eu falei: é o filho da dona Flosina, eu vou lá na igreja dela. E me chamou minha irmã e entrou as duas pela porta da igreja pela primeira vez. Quando a mamãe entrou, que viu as irmãs cobertas com véu, os irmãos do lado, os irmãos do outro, Deus visitou minha mãe e converteu ela naquela hora. Voltou crente para casa. No caminho falou para o meu pai: José, eu achei a igreja de Deus. Se você me permitir, para eu batizar nessa igreja, tá bom. Nem que nunca mais eu piso o pé dentro dessa igreja. Mas lá é a igreja de Deus. Aí o pai olhou para ela e disse: ó, velho, antes, muito mais antes, se eu fosse crente, eu aceito sim ser batizar, só que todo domingo você tem que ir na sua igreja. Irmãos, passou uns 15 dias, Deus chamou a mamãe, batizou e começou a congregar. Não perdi um culto de domingo. No caminho, ela falava assim com meu pai: José, mas Deus falou hoje na boca do irmão fulano, assim, assim, assim. E foi irritando meu pai. O pai dizia: mulher, Deus não fala na boca de comedor de feijão, não. Você está doida da cabeça? Você estava doida mesmo. Agora você só fala desse Deus. Direto chega aqui para você ajoelhado e com esse pano branco na cabeça. E irmão, passou questão de 20, 30 dias. O papai estava no meio de um pasto, mexendo com gato. O céu limpo, irmão, sol estralando uma mão naquele solzão. E ele entrou e encontrou um animal, irmão caído, que estava parindo. E aquela cria encalhou naquele animal. E ele começou a olhar para o animal e dizer assim: mas como é que pode um animal tão bom desse, morrendo desse jeito? Não existe esse Deus no céu? Meu pai falava, minha mãe falava. Agora minha velha tem uma igreja de crente e diz que Deus fala lá. Se esse Deus existe de verdade, mostra para mim alguma coisa. Eu queria ver se esse Deus existe. Ô Deus, tu está aí no céu de verdade? Quando ele disse essa palavra, irmãos,
deu um relâmpago no céu, e ele foi acompanhando os olhos com aquele relâmpago, e no meio do céu escreveu a palavra rei. Quando ele leu rei, Deus enrolou a língua dele, batizou ele com a promessa do Espírito Santo. Ele não viu, caiu de joelho. Um Levi aqui que testemunhou, conhece muito papai e mamãe, homens de fé. Caiu de joelho, irmão, se falava em língua. Quando lá para as 4 horas da tarde, que ele voltou um pouquinho em si, que ele olhou, o animal estava em pé. Glória ao nome do Senhor. E em volta dele tudo quebrado, dele pular ali, sapatear ali. Glória ao nome do Senhor. Pensava dentro dele, agora, como que eu vou chegar em casa chorando? Minha avó vai olhar para mim e ver eu chorar, nunca chorei. Glória ao nome do Senhor. Para resumir, irmãos, ele ficou ali até as 5 da tarde. Quando começou a escurecer, ele veio para casa e não queria demonstrar para minha mãe que estava chorando. Foi lá numa água, lavou bastante o rosto, entrou bem de costa para a mamãe. Foi para o quarto. Minha mãe percebeu. Quando ela entrou atrás, ele estava ajoelhado. O Senhor chamou na graça. Aleluia. Fomos expulsos da cidade que nós vivíamos por ser crente. Era uma família muito, irmãos queridos na cidade. Papai, com 4 anos de crente, Deus levantou ele com o ministério de diácono. É vivo até hoje. Está completando 92 anos. É diácono na cidade de Naviraí, vizinho do irmão Levi. Mamãe ficou enfermo no ano de 2020, quando começou a Covid. Mamãe foi acometida com essa enfermidade, até ainda não sabia bem o que era. E fomos levar ela para Dourados, ficou internada. Irmãos, e nós fomos reunir a família, porque eu achava que Deus ia recolher minha mãe. E pediu para não levar papai lá, porque irmãos completaram 70 anos de casado. E, irmãos, não vai longe um do outro, sempre juntinho. Os irmãos entenderam a união dos velhinhos. Quando ia para orar para ungir alguém, meu pai falava: velho, é você que vai orar. Mamãe orava, papai ungia, e Deus ia fazendo obra. Deu Deus vista, cego. Irmão, não foi só um. Deus fez muitos milagres dentro da casa do papai. Mas dou graças a Deus que, irmão, no ano de 81, Deus revelou para minha esposa a cidade de Rolim de Moura. Nós procuramos no mapa, não existia, relatório não existia, e nós ficamos 3 anos orando, novinho de casado, procurando essa cidade. Quando saiu, irmãos, projeto Rolim de Moura, não era nem cidade Rolim de Moura, era um projeto. O Senhor nos enviou para aquele lugar. Irmão, com as 3 crianças minhas, pequenininho, caçulinha tinha 6 meses, muitas malárias, muita enfermidade, mas o Senhor nos guardou ali naquele lugar, nos abençoou, prosperou o nosso caminho, irmãos, e pela graça de Deus estamos lá servindo ao Senhor. Deixa eu te contar uma obra aqui, irmão, eu fui atender uma Santa Ceia, irmãos, isso há uns quase 30 anos atrás. Aquelas estradas eram tudo picada, ia até uma altura, às vezes ia carro, mais era a pé. Às vezes nós caminhávamos 30, 40 quilômetros a pé para atender a obra de Deus. E num lugarzinho, por nome linha P14, irmão, município de Santa Luzia do Oeste, peguei lá para fazer a Santa Ceia, estava na casa do cooperador. Irmãos, o irmão Mauri pediu um irmão bem de vida, um fazendeirinho bem situado, a casa boa. E nós hospedados ali.
E à noite fomos fazer a Santa Ceia. Quando encerramos a Santa Ceia, irmão, toda a irmandade visitando aquele povo, lá veio um irmãozinho, calçado um chinelinho havaiana, a roupinha toda rasgadinha, toda furada, a camisa toda macetadinha. Ele veio chorando, aquele irmão, me abraçou e disse: ô irmão, eu queria tanto falar com o irmão. E aí, irmãos, como que é seu nome? Me chamo Pedro. Sou conhecido como Pedro Gamela. Ele fazia essas bacias de madeira. Ah, irmão Pedro, eu precisava falar com o irmão. Eu não morreu meu coração. Ele vai pousar na casa dele, para ele falar, conversar com ele lá. Irmão Pedro, eu vou pousar na sua casa hoje, então, para nós conversar, tá bom? O choro dele aumentou mais ainda. Eu falei: senhor, deve ficar alegre, contente, né? Tá chorando mais? Eu falei: não tem nem um colchãozinho para você deitar em cima. Irmão Pedro, você está preocupado que não tem um colchão para me dormir? Eu falei: irmão Benedito, eu não tenho, mas eu tenho a rede aqui na minha bolsa. Tá, fica tranquilo, eu deito no chão mesmo lá, eu vou lá para nós conversar. Irmãos, e fomos para aquela casa. O diácono foi para a casa do Maurício, eu fui com a família ali, o velhinho. Irmão, para chegar na casa dele, a estrada não chegava. Aí encostei o carro na beira da estrada, deixei e fomos a pé. Eram 1.200 metros dentro da mata, na picada. Ele acendia um tucho de taquara com querosene e ao botão fazia uma claridade para nós andar naquela picada. Chegamos na casa do irmão Pedro, irmãos, já eram as 10 e pouco da noite. Irmão Pedro, cadê seus filhos? Era um barraco feito de pau a pique, coberto de folha de coqueiro. Não tinha um banco, não tinha uma cadeira, não tinha nada dentro da casa. Irmão Pedro, seus filhos estão ali no quarto dormindo. Falei: chama ele para nós orar, que eu vou sair bem cedo amanhã. Ele acordou aqueles meninos, 14, 15, 16 anos, uma mocinha, uma graça. Chamou eles, levantaram. Irmão, uma pobreza, uma miséria. Falei: vamos orar a Deus. Olhou todo ali naquela recintozinho ali. Quando eu comecei a orar, o Senhor falou comigo: eu te mandei aqui para você expulsar o espírito de miséria que acompanha esse meu servo. Glória ao nome do Senhor, irmão. Deus dê a graça, irmão, de fazer aquilo que o Senhor nos mandou. Irmãos, quando eu fui amarrar a rede no barraquinho, o barraco não aguentava meu peso, eu tive que desarmar a redinha, forrar no chão. E de onde eu estava deitado, a casa era toda abertura dessa, longe uma da outra. E o casalzinho sentado na cama. E ele dizia assim: véia, Deus ama nós. Deus está na nossa vida. Olha o servo de Deus aí, ó, dormindo na nossa casa. Nunca recebeu uma visita. Glória ao nome do Senhor, irmão. Por isso, irmãos, aleluia, visita, vai na casa do pobre. Você vai ver o que Deus vai fazer lá junto com vocês. Amados, quando eu vim embora com 1 ano e pouco, quase 2 anos, eu estou na rua, na cidade, a Mangraça veio correndo: ô meu Benedito, para um pouquinho. Papai não esquece do irmão. Ei, irmão, como é que você está lá, papai, mamãe? Ó, irmão, Deus fez um milagre com nós. A nossa lavoura de arroz deu tanto arroz. O papai comprou 10 alqueires agora. Nós temos a nossa terra. Eu creio que o Senhor vai mandar um espírito embora da vida de alguém. Tem mais uma obra, mas vou deixar para outra vez.
Irmãos, só mais essa. Se o irmão me perdoa, meu Salvador, os irmãos aqui, os mais antigos. A gente já está há alguns anos junto com vocês aí, né, irmão? Perdoa nós aí, que é difícil ir em São Paulo, né? Irmão, na reforma da Central Antiga de Porto Velho, eu atendi em Porto Velho na época, irmão, saudoso irmão Manuel, o ancião, ele gostava de mim. Eu gostava de brincar com a mocidade, porque eu atendia na mocidade lá. Todo ano eu era lá, 2, 3 vezes. Então eu fiz uma amizade muito grande lá em Porto Velho. Irmão Pedro Simão, era diácono na época, eles fizeram a reforma. Irmão Benedito, você podia vir aqui atender uma busca de dons para nós aqui, na reabertura. Essa igreja tem uma acomodação dos enfermos na mesma igreja. Eu fui lá, irmão, na reabertura da reforma, fazer a busca dos dons. Estava lá atendendo e foi trazido um mocinho que estava derrubando o mato. E no derrubar o mato caiu uma árvore na coluna dele, quebrou 3 vértebras e ele ficou paralítico. E estava lá em Porto Velho e os médicos desenganou ele, diziam que não ia andar mais. Inclusive ele estava derrubando, irmão, madeira na terra do meu cunhado, fazendo meu cunhado. E estava lá aquele mocinho na cadeira de roda. E Deus achou graça, irmãos, de entrar ali dentro. Um poder muito grande. Irmãos, e quando Deus dava na última oração, Deus mandou pela palavra que ia fazer uma grande obra naquele lugar. Irmãos, quando nós ajoelhamos para agradecer a Deus, até o irmão Emanuel, irmão Nelzinho, estava fazendo oração de agradecimento, que é um dos anciãos mais antigos de lá, estava orando a oração de agradecimento. Deus me mostrou, irmão, bem no meio da igreja, um tronco de uma árvore muito grande, cheio de raízes. E eu via que o povo queria arrancar aquela árvore de dentro da igreja. Falei, senhor, o que é isso aí? Falei, é um toco, um toco. Quando corta a árvore fica o toco, o tronco nós chamamos lá de toco. Mas que toco é isso? Falei, é o toco da incredulidade. Meu povo não está crendo mais nos milagres. Eu vim aqui para arrancar esse toco da igreja hoje. Glória. E, senhor, então manda os teus anjos. O irmão desceu naquela visão, exército. O irmão de branco pegou aquele tronco, ergueu e levou para a porta do meio da igreja e saiu, foi embora. Naquela hora eu voltei em si e falei, que coisa linda, Senhor. Quando o irmão terminou de orar, eu contei isso, igual estou contando para os irmãos aqui, sem aumentar, sem diminuir uma palavra. Quando eu acabei de contar, irmãos, daquela região daquele tronco ali, o Senhor desceu com a presença, batizou mais de 30 com a promessa do Espírito Santo, com evidência de novas línguas. E entre esses irmãos que o Senhor o batizou com a promessa, tinha um irmão com 3 meses de crente. Ele levantou de lá falando em língua, e aqui na frente onde estava o paralítico, ele estendeu as 2 mãos para o paralítico e disse, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Ele levantou com as pernas dele, aleluia, andou aqui na frente. No outro domingo eu estava atendendo na reunião da mocidade em Ariquemes. Esse moço levantou para agradecer a Deus com as suas pernas, está lá caminhando até o dia de hoje. Glória ao nome do Senhor. Eu trago saudações. Poucos dias estive na Bolívia ainda atendendo a obra de Deus, da minha cidade, da minha região. Desejo também levar as vossas saudações com a paz de Deus. Irmãos, eu tive um golpe muito doído nesse período do Covid. Creio que os irmãos ficaram sabendo da reunião que nós tivemos em Ji-Paraná. E vários irmãos foram contaminados com a Covid. Eu fui um desses. Eu e meu companheiro, nós fomos ordenados no mesmo dia, com o Valdecir.
irmão Jorge Cury, que nos ordenou, esse no ano de 87, impôs a mão na cabeça do irmão Valdeci primeiro, depois da minha. Trabalhamos 33 anos, 34 quase, irmão, numa comunhão perfeita. Nunca tivemos uma discussão. Ele era muito mais amigo meu do que os meus próprios irmãos carnais. Eu tinha uma honra muito grande por aquele irmão. E fomos acometidos junto com a enfermidade. Irmãos, eu fui internado, fiquei 5 dias. Ele também foi internado e foi encaminhado para Porto Velho. E nós se comunicávamos pelo WhatsApp. Eu falava, então, não estou aguentando. Eu acho que Deus vai me levar. Foi as últimas palavras que ele mandou para mim pelo WhatsApp. O Senhor me libertou por completo. E ele, o Senhor, achou graça em recolher. Irmão, foi uma separação muito dolorida. E agora, Senhor, o pessoal da vigilância sanitária, as autoridades sanitárias não permitiam fazer culto divino, nem abrir o caixão que era colocado. Irmão, na embalagem lá, e não podia nem abrir. E agora, Senhor, quantos anos junto eu não poder despedir do meu companheiro? Fui orar, Deus falou no meu coração, convoca a Irmandade, faz um cortejo para ele, espera lá na estrada e acompanha o carro da funerária. Eu liguei para a saudosa Irmandalva, que você recolheu também. Falei, Irmandalva, qual que é o hino que o avô desse mais gostava? Para os talentos Jesus vos tem dado. Aleluia. Eu achei que era um grupo de uns 20, 30 carros, irmão, deu quase 400 carros. Glória ao nome do Senhor. E o Senhor me colocou no coração e dizia assim, irmãos, nós vamos seguir, eles vão parar de frente à casa dele com o carro da funerária, vamos dar um período de 10 minutos até os carros pararem. O motorista sai de dentro do carro, só o motorista, o demais fica dentro do carro. E vamos cantar esse hino, os que estão dentro do carro e o irmão que está para o lado de fora, o motorista. A cidade inteira ouviu esse hino, irmão. Serviu de testemunho muito grande. Foi quase 400 carros cantando esse hino nas ruas da cidade, onde paravam os carros. O irmão saía de dentro do carro e cantava com toda a força. E aquele som zoou toda a cidade, que é pequena cidade. E com isso Deus deu um grande exemplo naquela cidade. Muitas almas chegaram por ver o testemunho da obra de Deus. E peço as vossas orações. Nas minhas farei menções por todos. Trago e levarei as vossas saudações com a paz de Deus. Deus seja louvado. Montaí de Ação em Uberlândia, Minas. Deus seja louvado, irmãos. Eu estava bem quietinho ali, mas quando o servo de Deus contou da parte do espírito da miséria, e o Senhor me trouxe avante para contar a Irmandade, direto no assunto, irmãos. Na minha mocidade, Deus preparou, nós éramos uns moços auxiliares que fazíamos visitas. E o Senhor pôs no nosso coração de fazer uma visita na casa de uma irmã que estava a gente percebia assim uma situação bem difícil, uma casinha bem difícil. Tinha ido algumas vezes lá visitar, a casa era um cimento, era um concreto de brita número 1.
e ficava aquelas pontas da brita assim no chão, uma dificuldade muito grande, pobreza muito grande. E na oração, quando ajoelhamos para orar, irmãos, na oração, o Senhor, com os olhos fechados, naquela comunhão que estávamos ali, não sabia, mas não tinha conhecimento do que acontecia. Morava em outro bairro da cidade. E essa irmã, na oração, o Senhor mostrou. Eu via um clarão assim diante dos meus olhos, assim, com os olhos fechados. Eu via que debaixo daquele sofá que estava com os tijolos debaixo, apoiado, saiu um rato muito grande debaixo daquele sofá. E na frestinha da porta da casa, irmãos, aquele rato saiu. E o Senhor, ainda levantamos da oração, Deus me visitava bastante. E eu disse, irmã, o Senhor me deu de dizer, irmã, está acontecendo alguma coisa? O Senhor me mostrou assim, assim, assim. E foi um pranto muito grande na casa toda, irmão. Todos choraram na casa, os filhos, o esposo, a irmã. E ela foi contar. E o filho dela, o mais velho, já fazia alguns anos, ele teve uma briga com uma pessoa no bairro. E o avô daquele rapaz, ele mexia com coisas muito terríveis do maligno. E fez um trabalho. E o filho não servia a Deus, não era batizado, o filho mais velho. Mas toda a casa foi comprometida, uma situação bem difícil e nada dava certo. A roupa do filho, ele usava a roupa que estava no corpo, ela acabava. O calçado que ele usava estragava no pé dele, não conseguia nada. E ela disse assim, irmãozinho, é um espírito do roedor, é um roedor que está roendo meu filho, roendo toda a nossa casa, e nós não temos paz, e tudo que faz acaba. E o Senhor deu de fazer, mas hoje, pelo que o Senhor mostrou, o Senhor vai fazer uma obra, irmã. Irmãos, e quando o servo de Deus contava, o Senhor me trouxe bem claro isso, como se estivesse acontecendo nesses dias. Uma maravilha chama outra, uma glória traz outra glória. E o Senhor vai tirar esse espírito aqui em nome do Senhor Jesus, irmão. No outro dia, uma empresa, porque eu morava em Campinas nessa época. Em 84 o Senhor preparou o meu matrimônio, minha esposa de Uberlândia, nos enviou para lá. Irmãos, e a época era a Telesp, nessa época. Chamou o filho dela para trabalhar, deu um carro para ele trabalhar da Telesp. O Senhor começou a abençoar aquela família em dias, em poucos meses, irmãos. Me reformaram a casa, o filho da irmã casou, obedeceu. Deus fez uma obra gloriosa, irmão. O Senhor pôs aquele espírito da miséria e do redor bem longe. E pelo que o Senhor deu ao servo de Deus, o Senhor pôs uma certeza tão grande de contar o que Deus fez, irmãos. E o Senhor vai fazer essa obra entre nós também. Deus sabe o que está no nosso meio. Uma maravilha veio, outra veio, e o Senhor vai tirar esse roedor da nossa vida. Então, graças a Deus por tudo. Levo a saudação da Irmandade para Uberlândia, na minha comuna Resende, com a santa paz de Deus. Deus seja louvado. Tem coisa linda para nós ouvir ainda. Vem, irmão. Glória a Jesus. Quem Deus está chamando, não fica segurando, irmão. Vem.
cooperador, é ministério, a liberdade para os cooperadores, ancião, diácono. Vem, irmão. Vem. Nosso irmão é ancião, né? Não, diácono. Em Campo Grande, Mato Grosso. Qual o nome mesmo? Luiz Paulo. Amém. Deus seja louvado. Eu agradeço a Deus por esta boa preparação. Era grande o desejo de estar aqui com os irmãos. Que festa linda, irmãos. A virtude está grande. Já foi anunciado, já foi pregado. E a benção está aqui entre nós. Quero contar para os irmãos uma obra que Deus fez comigo. E a vida do crente é assim: um dia você está abençoado, um dia você está aprovado. Um dia você está lá em cima, outro dia você está lá embaixo. Um dia você está animado, um dia você está triste, não é assim? E na nossa também não é diferente, é tudo igual, né, irmãos? E o Senhor me abençoou bastante lá em Campo Grande, abriu uma portinha para mim, muito Ele me abençoou. Mas chegou o dia da prova, e quando a prova, o Senhor fecha a porta, cumpre aquela palavra que quando Ele fecha, ninguém abre, não adianta. E assim foi, irmãos, e foi chegando o dia, foi ficando difícil, e foi apertando, e foi apertando, e foi apertando, até chegar o dia de acabar tudo. Mas quando foi um dia, era um sábado, e eu estava em casa, era dia da reunião da Obra da Piedade. Minha esposa estava deitada e eu tinha que ir para a reunião. Já era quase 2 horas da tarde. Eu cheguei para ela, sentei na perto da cama e falei: bem, a coisa está difícil. Está difícil, está. Por quê? Eu falei: hoje não tem dinheiro, nem para o ônibus, nem para gasolina, nem para nada. Não tem como ir na reunião. Você já pensou que situação? Eu falei para ela. Ela levantou, sentou na cama, se olhou para mim e falou assim: engraçado você. Você prega tanta fé, conta tanta obra para o povo, e você mesmo não tem. Fiquei olhando para ela, a irmã, emburrei com aquilo, me deu vontade de brigar com ela, mas não tive coragem. E aí levantei dali e falei: tá bom, saí dali meio emburrado. E fui lá, falei: sabe, Duma, eu vou pegar esse carro e vou. Se acabar a gasolina, eu abandono esse carro para a rua e vou embora. E aí fui para a congregação e esse carro foi meio engasgando. E eu cheguei na congregação. Quando eu cheguei, já cheguei atrasado, a reunião já tinha começado da Piedade. E nós estava lá o corpo das irmãs da Piedade, toda aquela, bastante irmãs, bastante diáconos. E logo alguém me chamou, apertou um cantinho: irmão, senta aqui. E eu fui, sentei do ladinho dele, e aquela glória. Eu sinto que é a vontade de Deus. E X para um, X para outro. E aquela glória. E eu chorava, irmão. Uma tristeza, e alguém olhava para mim e falava: nossa, que irmão que está virtuoso. Era nada, era uma tristeza terrível que eu estava de estar naquele estado, irmão, naquela situação. E eu fui passando e eu falei: Senhor, quanta benção, Senhor. Olha aí o teu povo sendo atendido, olha para mim, Senhor, tem misericórdia de mim. Olha para o teu servo, Senhor, onde eu errei, eu fiz, Senhor, para descer tão baixo assim. E aí o Senhor falou para mim assim: antes que terminar essa reunião, eu vou te socorrer. Eu falei: mas Senhor, olha para mim, ninguém sabe a minha situação, porque o Senhor tinha me abençoado, irmãos. Eu morava num lugar bem abençoado, e ninguém poderia imaginar a minha situação, meu estado que eu estava vivendo. E aí eu falei: tá bom, Senhor, mas ninguém sabe o meu estado. O Senhor falou: mas eu sabendo, já não tá bom? Eu falei: tá bom, Senhor, o Senhor sabendo tá bom. Tá bom, irmãos. E ali foi andando aquela reunião. Daqui um pouquinho encerrou a reunião ali. E quando se encerra, considera-se as fichas, pega aquelas fichas, sobe para a secretaria e é feito os envelopes para os demais servos de Deus saírem no atendimento. E assim finalizou aquela parte ali, subimos ali para o setor da secretaria. Quando eu entro na secretaria, irmãos, tinha 3 diáconos nossos irmãos, bem no centro assim do salão, reunido, e bem no centro do salão, entre eles tinha uma latazinha, uma lixeira estava ali, porque a lixeira era aquelas maquininhas de picar o papel, sabe, irmãos, que passa o papel, os papéis da congregação é tudo timbrado, e tudo que se não usa mais passa ali, pica e vai para o lixo. E eu estava ali, quando eu cheguei, os 3 irmãos estavam ali, sorrindo.
E eu cheguei pertinho dele e falei assim, conta para mim o motivo que eu também quero sorrir. Uma prova, irmão, só queria chorar. Não podia olhar firme para mim que eu chorava. E aí eles ficaram olhando e falaram, dá uma olhada aqui dentro. Aí quando eu olhei, irmão, um irmãozinho que trabalhava ali junto na secretaria, tinha pegado um envelope, já que estava com os frutos dentro para ser atendido, achou que já era papel usado e passou naquela máquina, irmãos. E estava lá aqueles pedacinhos de papel, tudo picadinho, misturado naquilo ali, aquele monte de papelzinho lá dentro. Quando eu olhei aquelas tiras de 20, de 50, assim, de 100, eu olhei lá dentro e falei, misericórdia, Senhor, tem misericórdia de mim. Aí eu olhei para aquela e falei, irmãos, o que aconteceu? Eu falei, não, fica quietinho, é o irmão que passou aí, depois nós vemos quem dá a foto do caixa, e nós faz uma coletinha, para, deixa, ele vai fazer o que com isso aí, irmão? Ele falou, não, deixa, vai pro lixo fazer o que com isso aí? Aí o Senhor falou para mim, esse picadinho foi o que eu preparei para você. Falei, mas Senhor, picadinho desse jeito é. Mas precisa ser assim, Senhor, é desse jeito que eu quero fazer. Tá bom, Senhor, tá certo. Falei para os irmãos, e o que vai fazer, irmão? Nada, deixa embora. Falei, os irmãos não autorizam eu pegar esses papelzinhos. Eu tenho uns meninos lá em casa que é uns fera para montar uns quebra-cabeça. O irmão não pode me liberar? Pode pegar. E os irmãos não sabiam meu estado, irmãos. Joguei aquela lata de lixo no chão, separei ali, os irmãos olhando e rindo, e eu chorando por dentro. Glória ao Senhor. Separei aqueles pedacinhos picadinhos, irmão, juntei na saquinha assim, olhava assim, e os irmãos ficaram rindo de mim, achando engraçado de ver aquilo ali, não sabia meu estado. Eu logo já despedi daqueles irmãos, e montei no carro, coloquei em cima do banco, vinha dirigindo, eu olhava ali para aqueles pedacinhos. Falei, mas Senhor, desse jeito, mas picadinho. Glória ao Senhor. Cheguei em casa, minha esposa estava dormindo. Peguei aquele dinheirinho picadinho, assim, um saquinho, cheguei e joguei em cima dela, assim. Daí ela me falou assim, mas meu bem, que falta de respeito, eu estou dormindo, você jogando lixo em mim. Falei, presta atenção, dá uma olhada no lixo. Presta bem atenção. Ela olhou, viu aquele dinheirinho e falou, meu Deus, meu bem, o que é isso? Aí chamamos os meninos, já trouxeram aquelas fitas e um colando. Esse é meu, esse dá certo para mim. Fomos colando nas fitas. Irmão, quando acabamos, ficou durinho, parecia um papelão aquele dinheirinho. Só fita pura, glória ao Senhor. Irmão, certo é, quando foi na segunda-feira, fui no banco, fui fazer o quê? Você vai no banco agora. Eu fui na fila do banco e eu estou lá, mas eu com vergonha, Senhor, olha a minha situação, o que eu vou falar? E fui chegando a minha vez, não chegou lá, a moça muito educada, olhou para mim, pois não, Senhor. Falei assim, ó, menino, bichinho danado, né? Eu falei, danado, bichinho. Eu troco o Senhor, glória ao Senhor. Pegou aquele dinheiro tudo na fita, irmão, me deu um dinheiro novinho, aleluia. Aí o Senhor falou, te atendia ou não atendia? Atendeu, Senhor. Tudo certo. O Senhor me socorreu, abriu a porta para mim, virou meu cativeiro e eu estou aqui glorificando a Deus. Então o Senhor não dá prejuízo para ninguém, irmãos. Vai descendo, mas o Senhor está lá também, lá embaixo, e socorre nós. E aonde você está, o Senhor vai te tirar lá de baixo também. Aleluia. Tirar o teu cativeiro, o nome de Deus será glorificado. Minha cidade é Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Trago e levarei saudação para saudar todos com a paz de Deus. Agradeço por tudo, Deus seja louvado. Mas o ancião, eles não querem, nós está chamando. Nós está contente, a alma está regozijando, glória a Deus. Irmão, de onde mesmo? Natal, ancião em Natal, Rio Grande do Norte. Nosso irmão Marcelo. Glória a Deus. Deus seja louvado. Agradeço a Deus pelo perdão dos meus pecados, pela vida eterna que o Senhor promete se for firme e fiel até o fim. Agradeço a Deus por essa boa preparação. Saindo ali de Natal, trouxe. Desejo levar a saudação para saudar todos com a santa paz de Deus. Eu queria contar uma obra que o Senhor fez, irmãos,
Teve uns irmãos ali em Natal, da cidade de Foz do Iguaçu. Nós fizemos amizade com os irmãos e Deus tinha preparado de uma certa oportunidade em Foz, mas não conhecíamos a obra de Deus. Aí Deus preparou de irmos lá visitar os irmãos, rever e também conhecer a obra de Deus ali em Foz. Fui com minha família, com minha esposa que está aqui também. Chegando lá, irmãos, fiquei hospedado na casa de um cooperador, na época ele era cooperador. Ele falou assim: irmão, está marcado para a gente congregar numa igreja hoje. Porém, eu marquei uma visita e não posso desmanchar essa visita, nem tem quem vá lá. Mas você vai lá, com os irmãos vão lhe conduzir, e de lá nós vamos na casa do irmão, ele fez um jantar para nós. Você sai do culto, e eu saio da visita, a gente se encontra, janta e depois sai. Eu falei: tá bom, então está combinado. Aí fomos até aquela congregação, irmão, cheguei lá, fiz a minha oração, e tinha um senhor que era o cooperador de lá, me saudou com aquela alegria, irmãos, que a gente sempre sente quando recebe visita. E Deus deu a graça de atender aquele culto, Deus abençoou, glorificamos a Deus. E quando foi na hora da palavra, Deus me revelou a palavra no livro de Isaías, no capítulo 38. Aquela passagem do rei Ezequias que estava doente, que orou a Deus, o profeta foi lá e anunciou que ele ia morrer. Depois de uma oração que ele fez, o profeta voltou e anunciou que ele iria viver mais 15 anos. Aí eu falei assim: a palavra é 38 de Isaías. Quando eu falei isso, o cooperador começou a chorar, umas irmãs começaram a chorar, outras também. Deus começou a visitar a igreja, irmãos. Eu pensei, eu falei: que mandada virtuosa, não foi nem exortada a palavra e Deus já estava visitando o povo. Irmãos, Deus deu de exortar aquela palavra, Deus muito nos abençoou. Sai de lá, irmãos, enterrou o culto, saí apressado, porque tinha um irmão que ia conduzir a gente até aquela casa. E chegamos lá naquela casa. Pouco tempo depois, o cooperador daquela congregação chegou lá. E nós começamos a conversar, e ele falou assim: irmãos, vocês vieram aqui como anjos enviados por Deus. Eu falei: glória a Deus. Ele falou assim: eu estou numa situação tão difícil, irmãos, parecia uma enfermidade em mim. Eu fui até os médicos, foi diagnosticado um câncer, e eu comecei a fazer uma bateria de exames, e por ver que esse câncer era agressivo, acharam melhor ir para Curitiba. Eu fui e me submeti a outra bateria de exames, e foi marcada uma cirurgia para eu fazer. E quando eu fui naquela cirurgia, me abriram e me fecharam, porque só no meu pulmão tem muitos nódulos cancerígenos. Disseram que não adiantava extrair por causa da quantidade. Mandaram eu voltar para minha casa. Eu vi essa situação tão difícil, essa prova tão difícil. E hoje de manhã eu acordei numa angústia tão grande, uma tristeza tomou conta do meu coração. E eu chamei a minha esposa e falei assim: vamos orar a Deus. E eu dobrei os joelhos na minha casa e falei assim para o Senhor: Senhor, a minha vida foi sempre te servir. Os meus pés nunca foi no mundo, sempre dentro da tua casa. E agora eu estou aqui nessa situação, desenganado, Senhor. Mas se tu estás ouvindo a minha oração, me dá um sinal hoje. Manda alguém que nunca foi na minha comum congregação, lê a palavra em 38 de Isaías, que eu sei que tu vais me libertar. Irmãos, entrou uma fé muito grande no coração daquele irmão, por isso eu entendi a prova que ele estava passando. A Irmandade sabia também da prova, a esposa estava na igreja, por isso que Deus tinha visitado bastante. E saímos daquela cidade, ficou aquele sinal, irmãos, aquela resposta gloriosa da oração do servo de Deus. Passaram-se uns meses, 5, 6 meses. O cooperador que eu fiquei hospedado, eu levantou ele para o ancião. Aí eu levantei, liguei para ele, aquela alegria, irmãos, falamos com ele, isso num dia de sábado. E no domingo ele foi participar de uma reunião ali em Apucarana, Paraná, reunião ministerial. E quando ele chegou de lá, ele ligou para mim e disse: irmão, estou ligando para lhe contar uma maravilha que eu escutei hoje lá na reunião do ministério. Levantou um servo de Deus para contar um milagre
sabe quem foi? Eu disse, não, aquele cooperador que você congregou lá. Ele voltou lá no médico e Deus libertou ele por completo. Está lá até o dia de hoje servindo a Deus, irmãos. Passaram-se 8 anos depois disso. Deus preparou e fui lá de novo, irmãos. E Foz está lá servindo a Deus. E fui visitar um irmão ali em Itaquiri, irmão Kleber, que é ancião ali no Paraguai, também esteve lá algumas vezes na nossa cidade. Eu fui visitá-lo ali naquela cidade. E quando eu cheguei lá, ele disse, irmãos, você chegou aqui, mas já tem um serviço para você. Tem um batismo especial ali em São Alberto. Vamos estar juntos. Se Deus der a graça, você atende. Eu falei, tá bom, vamos estar lá juntos. Aí ele conta a obra que Deus tinha feito, irmãos, no sentido de contar aqui. O diácono foi fazer um atendimento com uma família ali no Paraguai. E quando ele atendeu, socorreu aquela família, irmão, fez aquele atendimento. Quando ele foi saindo, tinha um senhor, um vizinho, na calçada. E quando ele passou, o Senhor falou no coração dele, atende ele, porque ele está me clamando porque não tem comida na sua casa. Aí ele parou, voltou e foi até onde estava aquele senhor e falou para ele, eu ia passando aqui e Deus falou no meu coração que você está aflito porque não tem comida na sua casa, mas Deus mandou te dar comida. Aí foi lá no carro, irmãos, tirou aquelas compras e ele começou a chorar e disse assim, de que igreja que você é? E ele anunciou, irmãos, a doutrina, disse que era da congregação. Aí ele disse assim, como é que eu faço para fazer parte dessa igreja? Aí ele disse assim, mas você quer ir para a igreja só porque eu estou te dando comida? Ele disse, não, porque eu estava aqui numa aflição, olhei para o céu e disse, Senhor, aonde tu estás? Ouve-me e socorre. E na hora que eu falei isso, você passou e disse que veio trazer comida para mim, então eu sei aonde você está, Deus está lá também. E eu quero ir para lá, bendito seja o nome do Senhor. Foi naquele dia que eu estava lá, irmãos, o Senhor mandou a palavra no batismo, aquela passagem do rico e do Lázaro também, irmãos, e fui para as águas, Deus deu a graça de batizar esse irmão. Aí depois que batizei, falei assim, vamos cantar mais um hino, se Deus estiver chamando mais alguém, pode vir à frente, se o Senhor estiver te chamando, vem. Aí quando começou a tocar, levantou uma moça, irmãos, para batizar, e também obedeceu a palavra de Deus. Depois fiquei sabendo que o pai dela era um dos homens ricos ali daquele país. E cumpriu, aliás, a palavra. O Senhor chamou um bem pobrezinho e outro também bem rico. Assim, irmãos, agradeço a Deus por tudo. Deus seja louvado. Ainda está tempo, né, irmão? Vai passar um pouco das 9, antes das 10 acaba, se Deus quiser. Ô Rio Claro, você não tem nada aí, não? Vem, Rio Claro. Não foi parcial, não? É cooperador. Tá de jovens, tá bom. Vem cá. Esse menino é bom também, graças a Deus. Esqueci o seu nome. Edemarcos, cooperador de jovens do Rio Claro. Rio Claro. Deus seja louvado. Louvo a Deus por todo o bem, pela viva esperança da vida eterna, pelo bem que o Senhor me fez me chamando a esta graça. Agradeço a Deus pela esposa, os filhos que Deus me deu, batizando todos eles, um com 5 anos, outro com 8, a menina com 3, todos com a promessa do Espírito Santo. Agradeço a Deus que o Senhor chamou os 3 nessa divina graça. Os 3 são auxiliares de jovens, músicos, e agora Deus fez uma obra. O Senhor preparou faculdade, já concluiu, a menina concluiu agora em março, e o do meio, que não tinha ainda faculdade, um dia ele manifestou o desejo de fazer um curso muito concorrido, mas eu agradeço a Deus que ele ralou bastante, estudou muito, os anos se passou e nada ia concluir aquele sonho que ele tinha. E ele disse para a mãe dele, mãe, eu vou prestar medicina até os 25 anos. Se não conseguir, eu vou fazer qualquer outra coisa e não vou mais estudar essa parte. Aconteceu, irmãos, que no ano passado,
dia 16 de abril de 2021, veio a notícia que ele passou em terceiro lugar na faculdade de Universidade do Pernambuco, na cidade de Garanhuns, no Pernambuco. Agradeço a Deus que o Senhor lhe deu uma vaga. Dia 16, ele abriu o e-mail, dia 16 de abril, tinha que fazer a matrícula dia 19 de abril. Eu estava em Rio Claro, 2.500 quilômetros. Deus fez uma obra, alguém olhou e disse assim, ele vai até lá. No outro dia, irmão, da noite para o dia, Deus preparou a passagem, nós viajamos, isso era uma sexta, no sábado viajamos, quando era domingo eu já estava em Garanhuns. Segunda-feira, 8h35 da manhã, nós estávamos fazendo a matrícula na cidade de Garanhuns. Agradeço a Deus que ele tinha naquele dia 25 anos, 11 meses e 28 dias, mas a palavra de Deus não falhou com ele e o nome de Deus está sendo glorificado. Agradeço a Deus, irmãos, que o Senhor mandou contar uma obra. Eu tenho uma menina hoje com 21 anos de idade. Agradeço a Deus que eu tinha desejo de ter uma filha. E eu guardava o meu carro. Eu tinha os 2 meninos e tinha desejo de ter uma menina. E eu guardava meu carro, que não tinha garagem na minha casa, na casa de uns irmãos. E eu fui lá guardar um carro uma noite. A irmã mandou que eu descesse e entrasse na sua casa, que a sua filha estava com muita febre. Quando entrei, já tinha um casal ali de nossos irmãos. Eu pensei comigo, eles podiam ter pedido para o irmão orar. Não, você é o cooperador de jovem dela, e vamos, e fomos. Oramos, no meio da oração, a menina que não dormia, chorando, a febre foi embora, dormiu, Deus libertou ela na hora. Mas o que eu quero chegar é o seguinte, que quando antes de encerrar aquela oração, o Senhor tomou aquele irmão de joelho que estava naquela casa e disse assim, estou vendo passear no meio de nós uma menina de 3 anos de idade, loirinha, vestida de camiseta branca, saia jeans, sapatinho preto e meia branca. Ela vai nascer na casa de alguém. O Senhor me alegrou, levantei com fé, fui embora correndo para minha casa. Cheguei na minha casa, minha esposa já estava dormindo. Acordei, ela deu um susto nela, ela falou, nossa, você tirou eu de um sonho tão bonito que eu estava. Eu falei para ela, então conta o teu sonho que eu tenho um recado para te dar. Ela disse assim, eu sonhava, de repente eu vi uma menina, mais ou menos loirinha, com uma camiseta branca, uma saia jeans, uma meia branca, um sapatinho preto. Ela botou a mão no meu ombro e falou, mamãe, eu vou nascer na tua casa. Agradeço a Deus. Natália está com 21 anos, com 3 anos de idade. O Senhor batizou a Natália com a promessa do Espírito Santo. No dia do aniversário dela, a minha sogra, que era esposa de um dos anciãos mais antigos na nossa cidade, ela veio fazer e trazer um presente para minha menina. Nós nunca contamos essa revelação para ninguém. E ela chegou em casa com o presente para Natália nos 3 aninhos. Quando abrimos, uma camiseta branca, uma saia jeans, um sapatinho preto e uma meia branca. Glória ao nome do Senhor. Trago saudação e levo para Rio Claro com a santa paz de Deus. Deus seja louvado. Ancião em Sumaré. Deus seja louvado.
depois de tanta festa, coração, irmãos, parece, não sei se quer parar ou quer disparar. Mas uma certeza eu tenho, que alguma coisa maravilhosa Deus já fez e vai fazer na nossa vida. Eu vou contar uma obra bem rapidinho, um resumo das primeiras obras que Deus preparou dos irmãos contar. O Evangelho chegou na casa do meu pai também no ano de 47. Meu pai foi o primeiro crente da cidade de Iturama, minha mãe é a primeira irmã da Obra da Piedade, do Triângulo Mineiro. E alguns anos se passaram e eu fui ali, irmãos, para poder fazer uma reunião. Era um ensaio regional e uma reunião. E Deus permitiu que algum grupo de irmãos que gosta de tocar, eles me acompanharam. Mas eu fui antes para congregar na sexta-feira. E eles chegaram atrasados. E nós estávamos na beira de um rio, irmãos, num rancho. E a irmã preparou alimentação para os nossos irmãos que chegaram atrasados. Isso eram umas 2 horas da manhã. A irmã falou, bom, nós já jantamos. E agora está preparado a cama. Um daqueles irmãos falou, mas 2 horas da manhã, no meio desse mato. Será que não tem ninguém precisando de uma oração? Será que não tem ninguém em aflição? O dono da casa falou, na beira da estrada que vocês vieram, naquela faixa do DR, então tem um irmão, uma família muito pobre. O irmão fez um barraquinho ali, a esposa Deus recolheu, umas crianças pequeninas, e ele tem chagas, não consegue mais trabalhar, não levanta da cama. Uma hora dessa, no meio do mato, e ele doente, eu acho que ele aceita uma oração. Nós saímos com aquele grupo de irmãos, e era no buraco, então a pista em cima, naquela faixa embaixo. E nós começamos a tocar instrumento. E quando começamos a tocar, irmãos, vi que acendeu uma lamparina, não tinha rede elétrica, não tinha nada. E a lamparina apagava porque não tinha querosene, não tinha combustível. Irmãos, e nós vimos que um cachorro saiu latindo, e nós descemos, a virtude nos tomou, e nós descemos dentro daquele barraquinho, uma família muito pobre, mas muito pobre mesmo. Irmãos, e nós vimos que aquela lâmpada nem conseguia ficar acesa. O Senhor já preparou os irmãos, fizemos uma oração, Deus desceu com uma glória muito grande, foi suprido aquela necessidade. No outro dia o irmão levantou e foi carpir a roça dele, que Deus libertou por completo. Irmãos, Deus mandou a miséria embora e fez uma obra de libertação na carne dele. Contei aqui já na Guarasa umas obras que Deus fez muito com nós na universidade. Mas eu fiquei agora sabendo, no final do ano passado, o cumprimento de uma obra dessa. Passou uns 22 anos. Em Hortolândia, cidade que eu moro, eu já contei essa obra, vou ter que contar para poder mandar de entender o cumprimento dela. Irmãos, nasceu uma criança, 6 meses de idade, a criança quando nasceu colocaram o nome dele de Dieguinho. De Diego, nós chamávamos ele de Dieguinho. Com 6 meses de idade, ele ficou com uma enfermidade, irmãos, no pulmão, congênita, e ele não conseguia respirar. Ele foi para o hospital onde eu ganhava o pão de cada dia, fizeram uma tráquea e colocou essa criança ali. E essa criança foi ficando, passando os dias, foi passando as semanas, foi passando os meses, passando os anos. 5 anos se passou. E eu ia sempre visitar essa criança, ela ficava no 4º andar, irmãos, e eu ia ali visitar a irmã, um sentimento, você olhava o rosto dela de sofrimento, e estava da paz de Deus, irmã, tudo bem? Ela, graças a Deus, tudo bem, irmão. E aquela criança, como ela foi crescendo, não aprendeu a andar, não aprendeu, irmãos, a falar, não conheceu a tua casa, irmãos. E a irmã, chegou um tempo que a Irmandade começou a juntar as irmãs da Piedade, e ali, irmãos, para poder ajudar essa irmã. Então ficava com essa criança, e se escapasse o tubo ela morria. E aqui a irmã indo para casa, acabou ficando gestante. Irmãos, Deus preparou uma criança. Então a Irmandade sempre ajudando. E essa criança, ela ficou como família nossa no hospital, todo mundo conhecia. Eu falava, vim visitar o Dieguinho. Todo mundo falava, o filho dos crentes, 4º andar, pode subir. Os médicos, o pessoal da administração, pintou o quarto do Dieguinho diferente, de azul. Tinha, irmãos, desenho ali do Cebolinha, do Mônica, do Pateta. No dia do aniversário dele,
Irmãos, os médicos o pessoal levava um bolinho, cantava parabéns, dava um presentinho para ele. Então era quase que com uma família nossa. E eu nunca vi aquela criança dar birra. Todo dia quase eu ia lá. Quando chegava no bercinho dele, a cabecinha toda raspada, cheia de válvula. Irmãos, eu chegava, batia no bercinho, falava, paz Deus, Dieguinho, tudo bem? Abria os olhinhos, um sorrisinho, fechava, e assim foi a vida. Mas toda a prova, irmãos, ela começa, mas tem um dia que ela termina também. E um dia mais ou menos 6:30 da tarde, Deus passou no hospital e recolheu o Dieguinho para o teu reino de glória. Os irmãos me ligaram, na região que eu atendia, foi irmão João, Deus recolheu o Dieguinho. O irmão não vem aqui trazer no funeral? Eu fui. Não teve funeral, o corpinho dele ficou na geladeira. Irmãos, essa criancinha que nasceu da nossa irmã, ela não andava. Ela não andava. E os médicos falaram que não ia andar, não tinham o que fazer com ela. Irmãos, assim Deus permitiu, nós fomos ali no funeral. Deus me deu a graça de atender o funeral. Já atendi muito funeral, mas esse ficou marcado na minha alma. Nós chegamos ali, irmãos, e a Irmandade foi ônibus, lotou aquele cemitério, a sala. E os médicos, como era sábado, então foram os médicos da pediatria, foram alguns fisioterapeutas, foram alguém da administração, e a médica dele chorava demais. A Irmandade, os outros amigos tentavam consolar, mas não tinha consolo. E Deus me deu de fazer o serviço, e Deus dava 14 de São João, não turbe vosso coração. E ela chorando, irmãos, compulsivamente lá no campo, e ela veio, irmãos, no meio da palavra, abrindo a Irmandade, chegou, abraçou, colocou o corpo dela sobre o corpo do Dieguinho. Ela falou essas palavras: oh meu Deus, o que eu vou fazer agora? Carrego uma tristeza no meu coração a minha vida inteira. Mas toda vez que eu ia no berço do Dieguinho, essa tristeza ia embora na hora. Você falou, tá vendo, meu servo? Tem crente, tem alguém que eu chamo da graça, dou tudo para ele. Fala, caminha e não tem prazer de me servir. Essa criança não aprendeu a falar, não aprendeu a caminhar, não conheceu a tua casa, mas vou chamar muitas almas na graça nesse funeral. Quando foi no próximo batismo, Deus, irmão Idebrando, fazendo o batismo, Deus chamou o médico do Dieguinho nessa graça maravilhosa. Irmãos, eu nunca mais vi essa família. Agora a mãe levou ela para eu ver. Irmão, chorando, falou: irmão, quando eu cheguei em casa, coloquei a menina no sofá, ela levantou, saiu andando, Deus libertou ela por completo. Eu vim trazer ela agora por mão ver, porque ela se formou a enfermeira, e eu vim trazer ela por mão conhecer. Dei um abraço nela, eu estou sentindo de contar essa obra aqui nessa noite, irmão. Glória, contei o começo dela há muitos anos, no final do ano eu vi um cumprimento maior ainda. Dou graças a Deus por muitas obras, muitos milagres. Ali naquele hospital vi muita obra. Eu contei uma ontem na Prudente, eu vou contar para os irmãos. Meu irmão mais antigo em Hortolândia, hoje do Ministério de Ancião, porque não é o mais antigo no Ministério, o Anilton Gomes. Ele teve uma época que ele montou uma vidraçaria e colocou alguns irmãozinhos para trabalhar. E tinha um menino ali, um mocinho já casado, e ele saiu para poder trabalhar e ele bateu com a moto de serviço na carroceria de um caminhão. Irmãos, e quebrou toda a cabeça, mandar ter noção, o olho dele arrancou naquele ferro do caminhão. E ele foi para o hospital. Irmãos, ali onde eu ganhava o pão de cada dia, ele ficou internado, a cabeça toda arrebentada, colocava a mão assim na testa, o osso entrava para dentro. Irmãos, e os médicos deixaram ali, sangrando pelo nariz. E naquela mesma época, nossa irmãzinha pediu para nós irmos ungir o irmão dela, que estava com HIV, estado terminal. E eu chamei um outro irmão, e nós fomos ali. E quando eu cheguei, sabia que o Joaquim estava ali, mas eu fui no 6º andar para nós fazermos essa unção. Quando eu cheguei ali, irmãos, os médicos estavam cuidando daquele paciente, falou: olha, Sr. João, não dá para o senhor fazer oração, agora não pode vir daqui a pouco? Eu lembrei do Joaquim, falei: posso sim, pode ficar tranquilo, isso deveria ser. Depois do culto, era umas 11 horas da noite, eu desci, visitei o Joaquim, irmãos, conversei muito com ele. Ele falou: irmão, eu estou numa situação aqui difícil,
Estou aguardando o que os médicos vão fazer. Diz que amanhã vai decidir o que vai fazer comigo. Irmãos, ele não pediu oração, não pediu unção, e eu também não me ofereci. Subi para poder fazer unção no moço em cima. Ele começou a reclamar, falou: Senhor, sou teu servo. Os irmãos vêm aqui fazer uma unção numa pessoa que nem é batizada. E eu aqui nessa cama, não pedi a unção. Faz uma obra, mostra um sinal que tu está na minha vida. Irmãos, nós subimos, ungimos o moço em cima, Deus libertou Joaquim embaixo. Glória ao nome santo do Senhor. No outro dia, quando passaram, os médicos falaram: pode ir embora para casa, você não tem mais nada. Até hoje em Hortolândia, eu estou dando glória a Deus aqui nessa noite. São muitos milagres, nós vimos ali entre a nossa irmandade. Outro dia, que Deus era graça, estamos sempre por aqui, contaremos mais alguma. Eu agradeço a Deus pela família, pelo batismo, pela irmandade, pela paciência de Deus, pela multidão de misericórdia dele. Agradeço a Deus por tudo, Deus seja louvado. Bom, José Alves é ancião em Indaiatuba. Daqui é mineiro. É, meu querido. Deus seja louvado. Graças a Deus pelo batismo, pela esperança de vida eterna, e for fiel até o fim. Dou graças a Deus, irmãos, pelas obras que Deus tem feito. O Senhor me trouxe uma obra para contar. Porém, irmãos, quando o irmão contava sobre a obra que Deus libertou aquela família da miséria, eu até digo que às vezes, eu contando, eu falo que eu vivi por 10 anos abaixo da linha da miséria. Minha esposa até não gosta que eu falo. Mas, irmãos, eu morei num cômodo, ali era cozinha, era quarto. Nós repartíamos, isso depois de casado, repartíamos o quarto com a costa do guarda-roupa e colocávamos os lençóis da minha esposa para nós dividirmos o quarto das crianças com o nosso. E nessa época nasceu meu filho que está aqui. Irmãos, e a prova era muito grande. Eu já era cooperador de jovens e menores, pregava a palavra, Deus falava com a igreja, com a mocidade, mas eu sentia que em mim não saía a prova. E eu tive, irmãos, uma sensação muito difícil, porque minha mãe faleceu e nos deixou com 4 crianças, meu pai ficou viúvo com 32 anos, e eu tinha aquela coisa que me perturbava, que eu iria ficar viúvo também. Irmãos, e eu comecei a clamar a Deus, minha esposa também pediu para nós tirarmos uma foto, e para ficar de recordação, foi indo até Deus permitiu, e ela deu à luz ao nosso filho que está aqui. Irmãos, ele nasceu perfeito. Quando nasceu perfeito, nós glorificamos a Deus. Minha esposa estava perfeita, ele também perfeito, agradecemos a Deus. E certo, irmãos, que quando ele estava com 15 dias, minha esposa levou um susto, não sei o que aconteceu, que não saía mais leite no seu seio, como se ela nunca tivesse ficado gestante. E esse menino aguou de um jeito que ficou muito mal. Certo que ele nasceu com 2 quilos e 150 gramas, irmãos, com 41 centímetros, com 30 dias ele estava pesando menos do que nasceu, e estava num estado terrível. E eu ali clamando a Deus, falei: Senhor, a pobreza está aqui, eu enxergo a miséria na minha casa, agora tu permitiu mais um filho na nossa vida, a prova parece que aumentou. E eu um dia, conversando com a minha esposa e atendendo as reuniões de jovens,
e eu tinha que atender a reunião no domingo. No sábado de noite eu me passei assim bastante tribulação, e eu falei: Senhor, eu casei com a primeira namorada, foi a primeira mulher que eu dei um beijo na minha vida. Nunca prostrei diante de um outro Deus a não ser o Senhor. Nunca fui em outra igreja, Senhor. Prego a Tua palavra, faço a Tua vontade, mas nem por isso eu me acho digno de que Tu me atenda. Mas mostra o que está errado aqui. O Senhor falou para mim: falta a unção. Eu falei para minha esposa, falei: bem, a minha fé não serve para você e a sua não serve para mim, mas Deus me falou da unção. Ela falou: não, bem, se ungir morre, e eu não quero que Deus recolhe meu filho. Irmãos, e ficou aquela luta. Eu fui na reunião de jovens, já fazia alguns dias que eu não dormia, e trêmulo. Mas Deus preparou, um diácono levantou com a palavra na reunião de jovens, e foi a minha salvação. E quando foi à noite, irmãos, falei com o irmão Carlos na época. Eu falei: irmão Carlos, minha esposa mandou falar para mim agora, minha filha chegou aqui dizendo que meu filho está à morte. O irmão não poderia orar para o filho? Ele falou: não, eu vou na sua casa, eu vou orar. Eu falei: não, irmão, ele está aqui. Ele falou: mas eu ouvi dizer que seu filho está à morte. Eu falei: então, irmão, lugar de doente é na igreja, eu estou aqui. Irmãos, e ele foi orar e mandou um outro irmão orar. Eu falei: Senhor, oração, mas unção, e eu quero que ele unja meu filho. E esse irmão que ele não orava, depois ele falou: irmão, eu não ofereço unção para ninguém, mas Deus me mostra de ungir o teu filho. Irmãos, eu falei: irmão, para o irmão pedir oração, mas para Deus foi unção. Ele ungiu meu filho. Quando ele ungia meu filho, ele falou: Senhor, o teu servo vive doente, a sua esposa também, agora o seu filho. Senhor, expulsa aquele espírito de enfermidade que está na roda da casa do teu servo. Irmãos, dou graças a Deus que naquela oração o Senhor expulsou o espírito da morte que estava na minha casa. Irmãos, mas isso prolongou, porque aquela miséria continuou. Eu continuei até, irmãos, final de... Isso foi em 93. Quando chegou lá em 98, passei por uma prova muito grande. E um dia, desesperado, isso em novembro, então eu estava ali desesperado, morando numa casa, estava construindo uma casa, estava só no chão batido, no chão de aquele concreto magro, sem porta, sem janela, irmão, sem vidro, uma pobreza tão grande. E passou um casal lá em casa. Eu falei: irmãos, entra para cá, vamos orar. Quando nós fomos orar, irmãos, Deus permitiu que nós fomos orar ali. Eu falei: entra para cá, vamos orar. Nós estávamos orando, aquele irmão não orava, com muito custo ele orou, e eu esperando ali. Irmãos, aquele irmão fez uma oração muito comprida demais, e apresentou todo mundo, aquele joelho doendo, e não tinha jeito. De repente ele acabou a oração e não encerrava. Eu falei: ele abriu, ele tem que encerrar. Fiquei esperando, e joelho doendo. Aí Deus começou a me visitar. Quando pensa que não, irmãos, eu falei: Senhor, eu tenho que orar. O Senhor falou: não, presta atenção que eu estou fazendo uma obra. Irmãos, naquele momento, os irmãos me perdoem, mas foi assim que aconteceu. Deus permitiu que veio um foco de luz do céu, e nesse foco de luz veio um anjo grande, com asas de águia, e parou em cima da minha casinha. E eu olhei e falei: Senhor, o que é isso?
Ele falou: eu sou do céu e fui enviado para abençoar esta casa. Esta casa será abençoada. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, por muitas vezes, uma irmã da Obra da Piedade que está lá conosco, inclusive veio de Uberlândia, uma irmã muito crente. Irmãos, ela começou a cantar aquele hino: foi grande a tempestade que no mar se levantou. Irmãos, eu nunca vi um hino cantado tão espiritualmente, uma coisa do céu, uma coisa divina. Quando acabou, eu falei: vocês viram alguma coisa? Ele falou: não. Eu falei: eu vi um anjo, Deus mandou um anjo aqui. Tivemos esse privilégio, o Senhor falou comigo assim, assim. Irmãos, isso já era 2 horas da manhã. Eu achei que era próximo, mas durou umas 4 horas aquela oração. Eles foram embora, eu fiquei muito contente. Irmãos, passado aqueles dias, Deus, irmãos, permitiu que Deus colocou no meu coração para mim pleitear uma vaga aqui em São Paulo, que precisava ter curso superior, precisava ter 10 anos de experiência e que precisava ter conhecimento dos produtos químicos que havíamos de representar. Irmãos, e certo que Deus pôs no meu coração para pleitear essa vaga. E depois os irmãos terem uma ideia, a minha formação era 4ª série primária, feita no mato. Eu não tinha essa experiência e humanamente eu não tinha a condição de pleitear essa vaga. Haja visto que eu não mandei currículo para essa empresa e também não fiz ficha, não preenchi ficha. E Deus pôs no meu coração para pleitear essa vaga. E eu fui, irmãos, com a força de Deus, chamei um irmão diácono para me trazer em São Paulo, porque eu não conhecia muito. No meio da estrada ele falou: irmão, você percebeu que eu afastei do irmão? Eu falei: irmão, isso me dói bastante. Ele falou: então, irmão, eu percebo que o irmão prega a doutrina, sua casa é na doutrina, teus filhos é um exemplo, o irmão é um exemplo. Mas lá para trás, o irmão não deve nada por Senhor, porque aonde você põe a mão vai para trás. A miséria está na sua casa, você cada dia está mais pobre, as coisas não prosperam. Irmãos, e eu falei: irmão, tá vendo, eu estou com esse carrinho aqui financiado, eu dei um cheque predatado para encher esse tanque, eu estou indo pela misericórdia. Não sabia desse teu pensamento. Se eu não conseguir essa vaga, irmãos, eu vou voltar pior do que eu fui. Quando eu cheguei naquela empresa, passei por uma entrevista, passei pela 2ª entrevista, na 3ª entrevista foi pelo diretor comercial. Irmãos, a primeira coisa, ele falou: você é pastor de alguma igreja? Eu falei: não. Ele falou: mas você não é pastor? Eu falei: não. Mas crente de alguma igreja você é? Eu falei: crente eu sou. Ele falou: de qual igreja? Eu falei: a igreja que eu pertenço, o homem precisa ter no mínimo 3 qualidades. O homem precisa ser trabalhador, honesto e cumpridor dos seus deveres. Ele falou: pois é crente dessa igreja, pode trabalhar na minha empresa. Glória a Deus. Irmãos, eu gostaria, se eu tivesse escrito na ficha, a pretensão salarial era R$500, há 24 anos atrás. Irmãos, aquele diretor falou: olha, eu tenho um salário, é pegar ou largar, é o que eu posso te oferecer, mas vai aumentar. Eu posso te dar R$2.000 por mês, você aceita? Eu falei: eu falei: o senhor está falando que vai aumentar, então eu aceito. E aceitei. Irmãos, confesso
que quando terminou a entrevista, acabou tudo, ele pegou e me deu os parabéns, me apresentou para o departamento, todos os irmãos sabem. E quando falou, esse aqui é o novo, o novo membro do nosso departamento, aí ele falou para o gerente, isso era o diretor, falou para o gerente, cadê o currículo dele? O gerente olhou para mim e falou, você trouxe currículo? Eu falei, não. Aí falou, mas pelo menos uma ficha, pega aí para mim. Aí falou, Zé Alves, você preencheu ficha? Eu falei, também não. Falou, mas como pode uma empresa do nível desse, já faz 35 anos que eu sou diretor dessa empresa, nunca me aconteceu um lapso desse, como é que ele está contratado, sem ficha, sem currículo? Glória a Jesus. Irmãos, ele falou para mim, Zé Alves, fala para mim, que curso que você concluiu ou se você fez alguma pós-graduação? Eu falei assim, Teu Douglas, eu tenho a 4ª série primária feita no mato. Ele ficou vermelho, irmãos, e não tinha resposta, porque ele se calou. Falou, olha, infelizmente, gostei demais de você, a sua entrevista me surpreendeu, mas infelizmente você não tem base, você não tem estrutura, você não pode pegar nossa pasta. Eu fui ao céu e voltei ao inferno, irmãos, em fração de segundo. Falei, Senhor, é essa que é minha recompensa. Irmãos, na hora aquele rapaz falou, você aceita um desafio? Eu falei, aceito. Estar aqui para mim é um desafio. Ele falou, então, eu vou te dar, a pasta é tua, mas assim como você foi autêntico para estar aqui, um mistério, não sei como que você chegou aqui, então a pasta é tua, te dou 3 meses de experiência. Esses 3 meses pode durar 3 semanas, pode durar 3 dias. Dentro de mim eu falei, 3 minutos para o meu Deus é muito. Irmão, dou graças a Deus. Saí de lá como um profissional. Ninguém até hoje sabe que eu não sou formado na empresa. E dou graças a Deus que já é 24 anos agora, está se completando. E eu dou graças a Deus que a porta está aberta, cumprindo a palavra que a porta que Deus abre, ninguém fecha. Glória ao nome do Senhor. E aquela miséria Deus mandou para bem longe e livrou a minha família. Deus me deu a graça de poder dar curso superior para meus filhos, dar uma saúde digna para meus filhos, ter uma casinha boa para morar, irmão Salvador. Tive a honra de recebê-lo na nossa casinha, irmãos, e dou graças a Deus. Deus preparou um carrinho para a gente andar e conserva a graça no meu coração. Uma felicidade eu tenho, igreja, que quando eu pregava a palavra, Deus cumpria na vida dos outros. Um fusquinha emprestado, quase sem gasolina, o inimigo falava, você prega bonito, cumpre na vida dos outros, mas você não sai dessa miséria. E hoje eu digo e eu prego, cumpre na vida dos outros e cumpre na minha também. E esse testemunho vai cumprir na vida daqueles que creem. Recebe a força de Deus e vamos sair daqui glorificando o seu santo nome. Sou de Indaiatuba. Esse filho que foi desenganado está aqui com 28 anos, casado. Está aqui minha nora, minha esposa. Estou dando glória a Deus. Passava uma prova muito dura. Um dia congreguei aqui na Água Rasa, chamei esse servo de Deus num cantinho ali, chorei minhas lágrimas. Ele falou para mim, tem paciência.
Tudo passa. E passou, irmão. Não acredita? Passou. Glória a Deus. Trago saudações e levarei também com a paz de Deus. Deus seja louvado. Glória a Jesus. Nós temos que parar por aqui hoje, né, irmão? Mas amanhã tem mais, se Deus quiser, né? Aos irmãos que não tiveram oportunidade por causa do tempo, os irmãos levem saudação.